Fevereiro passou e foi um mês de conscientização à fibromialgia, chamado Fevereiro Roxo, uma doença crônica que tem afetado a qualidade de vida de várias pessoas. Saiba o que está por trás e como tratá-la. A médica reumatologista Victória Carneiro Dalmoro recebeu nossa equipe para falar o que é a fibromialgia. A fibromialgia ela é uma doença crônica que está relacionada com dores espalhadas pelo corpo todo. Ela é considerada uma síndrome porque, além de ter dor, o paciente tem outros sintomas relacionados. Há um prejuízo na qualidade do sono, o paciente dorme, não descansa, muitas vezes tem dificuldade de dormir e, além disso, ele tem um transtorno de humor, que pode ser ansiedade, depressão. Então, todos esses sintomas se misturam e dá aí a fibromialgia. Essa doença ela é considerada uma doença prevalente, em torno de 5% da população mundial vai ter fibromialgia e é inclusive um dos maiores motivos de consultas na reumatologia. Mais ou menos 15 a 20% das consultas reumatológicas são por conta dessa doença. Sobre a causa desta doença, a especialista explicou. A gente não tem uma única causa, ela é considerada multifatorial, que envolve a genética da pessoa, o sexo. A gente sabe que o sexo feminino tem um maior risco, até 9 vezes maior a chance de ter fibromialgia em mulheres do que em homens. Tem a questão ambiental também, o estilo de vida da pessoa, o estresse emocional relacionado àquele contexto de vida e também com relação à história familiar. A gente sabe que a doença ela é muito mais prevalente em familiares, então se uma pessoa tem fibromialgia, há em torno de 8 vezes maior chance de um familiar de primeiro grau também adquirir a doença. O diagnóstico foi outra pergunta que fizemos. O diagnóstico ele é essencialmente clínico, então é feito através da consulta médica. O paciente vai ter os sintomas típicos, que a gente citou, dores espalhadas pelo corpo todo, por pelo menos 3 meses de duração, acompanhada de um sono não repousante, fadiga, ansiedade, e no exame físico o médico percebe em que há uma alteração na sensação de dor. O paciente fica muito reativo à dor, então no nosso exame, quando a gente palpa alguns pontos, o paciente realmente queixa mais que o normal. Mas, em relação a exames complementares, não existe um exame em que feche o diagnóstico de fibromialgia. É através da consulta mesmo. A gente até pode usar de exames laboratoriais para ajudar a pensar em outras questões, mas para a doença específica, nem exames de sangue, nem tomografia, raio-x, ressonância não vão fazer parte da nossa investigação. São dores espalhadas no corpo todo. Os pacientes referem que, às vezes, a água que cai do chuveiro, a sensação de frio do ar-condicionado, às vezes um abraço de um familiar já pode ser suficiente para desencadear um gatilho de dor. E no nosso exame, a gente usa realmente uma palpação do corpo como um todo, de vários pontos de dor, para definir realmente se essa dor está exacerbada ou não. E tem tratamento? A doença, a fibromialgia, ela é uma doença benigna. Ela não causa deformidades, mas ela é relacionada sim a um sofrimento muito grande. E o tratamento, ele é multifatorial. Então, a gente usa tanto de medidas não farmacológicas quanto de medicações. As medidas não farmacológicas principais são atividade física, que é o centro, é o pilar do tratamento, porque quando a gente faz atividade física, a gente libera serotonina, que é uma substância que ajuda no controle dessa dor crônica, que ajuda no controle da ansiedade. Então, o ideal é que o paciente sempre esteja ativo. A atividade física mais adequada para esse paciente seria um misto de aeróbico e de fortalecimento muscular. Então, aí a gente tem a academia, a gente tem a natação, a hidroginástica, a hidroterapia. Quanto mais atividades físicas variadas o paciente fizer, mais bem tratado ele vai estar. Além disso, a gente tem também a psicoterapia, que ajuda no controle emocional, Todo mundo tem aí suas questões, seus problemas, e a psicoterapia ajuda a entender melhor e lidar com o problema. Consequentemente, isso ajuda no tratamento da dor.
Falando a respeito de medicamentos, as medicações utilizadas para fibromialgia não são medicações que estão ali na bancada da farmácia de fácil acesso. Então, anti-inflamatórios, analgésicos não tratam a doença. A gente usa medicações antidepressivas para tratar a fibromialgia. Não é qualquer antidepressivo que vai ter seu efeito, são alguns pontuais medicamentos. E então, juntando o efeito da medicação, o efeito de uma boa atividade física, uma psicoterapia bem feita, o paciente vai sim ter resposta da dor. A doença tem uma característica de ser crônica, então as medicações elas não visam a cura, e sim o controle da doença. Então, acompanhamento regular e essas medidas vão ter sim um bom trabalho, mas é importante enfatizar que é uma doença crônica como outras que a gente tem. Concluímos a entrevista com a especialista dizendo que, infelizmente, ainda tem gente que estigmatiza a pessoa com fibromialgia. Infelizmente, a fibromialgia ela é estigmatizada justamente por essa característica de não aparecer em nenhum exame complementar, a fisionomia da pessoa estar normal, não ter nenhum órgão específico inflamado, torna difícil o entendimento de pessoas leigas e às vezes até mesmo de alguns médicos que não têm experiência no assunto sobre a percepção da dor da pessoa. Então isso gera muito sofrimento, porque às vezes mesmo dentro de casa o esposo, os filhos, não apoiam e não conseguem perceber a doença. E o paciente acaba tendo uma limitação de trabalho também, perde qualidade no trabalho, então realmente tem esse sofrimento pela falta de informação mesmo sobre a doença. Bom destacar que o Fevereiro Roxo, além de conscientizar sobre a fibromialgia, também foi um mês de conscientização a outras duas doenças, lúpus e Alzheimer.